Olá, mais uma vez estou aqui para estar falando um pouquinho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e hoje eu vou começar com um Evangelho que fala assim. O Evangelho está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Não julgueis e não serais julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, também vos sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Amém? Jesus, quando ele passou pela terra, ele deixou muitos conselhos, né? Ele reunia seus discípulos para estar falando e ensinando tudo aquilo que ele achava necessário. As pessoas estavam tão assim impregnadas, se destruindo, que foi necessário trazer toda uma disciplina, trazer todo um ensinamento mesmo para tentar salvar o que ainda restava na humanidade. E hoje eu percebo que a palavra ela vem se fazer presente e necessário também nos tempos de hoje, principalmente nos tempos de hoje, porque, ao meu ver, né, estamos em degraus muito piores da evolução do que daquela época. Estamos evoluindo cada dia mais em termos tecnológicos, né, em termos da educação e tudo, mas relacionado ao comportamento do ser humano, relacionado ao amor ao próximo, eu acredito que nós estamos muito além da evolução que Jesus ele veio nos ensinar, que ele veio nos pregar. Então todo o evangelho dele, apesar de ter sido dito para um povo naquela época, ele vem hoje se fazer necessário também na época em que estamos vivendo, principalmente nessa época que estamos vivendo. É só a gente olhar um pouquinho no contexto geral das coisas que vem acontecendo no universo e vamos entender isso. Então, por isso que as escrituras sagradas hoje, ela ainda é muito importante para estar discernindo, né, e conduzindo os nossos caminhos, as nossas vidas. E quando Jesus ele veio trazer essa passagem, não julgueis para que não sejais julgados. Meus queridos, temos muita facilidade de falar do próximo do que falar de nós mesmos. Já parou para prestar atenção nisso? É muito fácil a gente julgar o erro do outro, mas olhar para nós mesmos existe uma dificuldade muito grande, né? Então, eu convido você a fazer uma experiência. Tira um tempinho, se olhe no espelho, mas não olha para a parte física, não olha para dentro dos teus olhos e faça uma análise. Faça uma análise. Quem sou eu? O que eu estou fazendo hoje? O que eu preciso melhorar? As minhas atitudes, elas estão agradando a Jesus? As minhas atitudes, elas estão agradando a mim mesmo? Sabe? É preciso olhar. É preciso olhar para quem você é. Porque depois que você faz essa análise, depois que você reconhece os seus erros, depois que você reconhece que você precisa melhorar, aí você começa a olhar que o teu irmão, e quando eu falo teu irmão, é porque somos todos filhos de um único Deus. E se somos todos filhos de um único Deus, significa que somos irmãos em Cristo. Então, meus queridos, eu venho falar com vocês sobre isso exatamente porque é muito difícil, né? A gente percebe que existem muitas pessoas que ficam o tempo todo julgando o outro, condenando o outro. Vemos isso principalmente dentro das redes sociais, né? As pessoas elas têm o prazer de estar ali, muitas vezes seguindo aquelas pessoas no intuito só mesmo de estar fazendo críticas, né? E muitas vezes as críticas são mais destrutivas do que construtivas.
Então eu peço para que vamos entender o Evangelho, vamos entender a mensagem de Jesus. É muito importante a compreensão. Foi Ele mesmo que nos ensinou. Está na palavra, está escrito. Por que eu vou perder tempo julgando os erros do próximo? Por que eu vou perder tempo condenando o próximo? Se Jesus veio salvar, se Jesus ele veio apaziguar, trazer o amor, trazer a paz. O próprio Jesus ele veio para essa terra na condição de Salvador. Todas as pessoas que foram jogadas nos pés de Jesus no intuito dele condenar, Jesus não condenou, Jesus simplesmente abençoou, curou, libertou. A única coisa que ele dizia era: vá e não voltes a pecar. Mesmo ele sabendo que aquela pessoa voltaria a pecar, mas ele dizia: vá e não voltes a pecar. Ele não estava condenando aquelas pessoas. Assim como foi jogada nos pés deles a mulher adúltera, assim como foi jogado nos pés dele todos os pecadores que naquela época a humanidade condenava, mas de uma forma bem cruel mesmo, né? Então Jesus ele sempre foi muito misericordioso. Então quem somos nós? Quem somos nós para poder olhar para o nosso vizinho e achar que ele vai para o inferno porque ele faz isso, ele faz aquilo? Mas e você que está julgando? E você que está condenando também não está fora da palavra de Deus? Então é muito complexo. O julgamento ele não deve existir. Ele não deve existir. Ele não pode existir. Porque se formos olhar ao pé da letra, ninguém é digno de falar de Deus, ninguém é digno de estar em igreja alguma, ninguém é digno de fazer nada. Exatamente porque todos nós somos pecadores, exatamente porque todos nós cometemos erros, cometemos falhas. O que precisamos fazer é nos permitir a melhora constante, porque temos que fazer o possível, temos que buscar o impossível de estar nos melhorando. É o que precisamos fazer. Aí eu paro e falo com você, você está aí no sofrimento, precisando de uma palavra, precisando de um apoio, de um abraço. Eu não estou precisando de ninguém que vai aí na tua casa condenar você, te julgar. Porque isso por si só já está acontecendo. Você mesmo já está nesse sentimento de culpa. Então é preciso olhar para a palavra como um conforto, como um consolo. É preciso entender que Jesus ele veio para nos alimentar da fé, nos alimentar do amor incondicional. Então vamos deixar de lado. Quando você vê um irmão que está fazendo alguma coisa errada, ore por ele. Peça para Jesus mostrar o caminho certo. Peça para Jesus dar sabedoria. Tenta entender o que está acontecendo antes de julgar, porque muitas vezes o teu irmão do teu lado está passando por situações tão difíceis que você não consegue ver o caminho. Você não consegue ver o que está a causa, você só consegue ver o problema. Né? Quantas vezes você conhece alguém que passa na rua ou no seu trabalho, no seu convívio, pessoas que aparentemente estão sorrindo, estão felizes, e de repente acontece alguma coisa que você mesmo coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, mas parecia estar tão bem, estar tão feliz, e você já começa julgando: mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não tem que julgar. É preciso olhar para si mesmo. É uma perca de tempo quando tentamos entender a vida do outro, quando tentamos julgar. Você buscar o entendimento e a sabedoria para poder ajudar o seu próximo na evolução dele é uma coisa. Agora você querer julgar as ações dele de forma tão destrutiva, já parou para pensar que isso pode causar um problema muito maior? Não é? Então vamos pegar esta palavra de Jesus e trazer para que possamos nos melhorar.
a evolução, ela também é individual. A salvação, ela é individual. E isso é muito, muito sério. Então, da mesma forma que a salvação é individual, a evolução também ela é individual, ela só depende de você. Eu posso estar aqui pregando para você, eu posso estar aqui falando com você sobre a palavra de Jesus, mas se você não quiser entender, se você não quiser absorver e não praticar, não vai ser culpa minha, vai ser você que não vai querer. Então a evolução depende de você, tá bom? Então, meus queridos, eu deixo essa mensagem, eu deixo essa palavra para que possamos olhar para o próximo com amor. Se você não pode ajudar de nenhuma forma, ajude com a oração. Ajude pedindo a Deus para dar sabedoria, para dar discernimento. Peça para que Jesus possa abençoar a vida dessa pessoa, mostrar o caminho correto. Tá bom? Então eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Eu vou pedir para que vocês se conectem nesse momento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui na sua presença. Senhor, eu venho te pedir que entre na vida de cada um que está assistindo esse vídeo agora. Entra na vida, meu Deus, entra na família, toca na enfermidade. Meu Deus, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão acrisoladas na dor e no sofrimento, Pai. Entra na vida delas, entra no mais íntimo delas, meu Pai. Leva a resposta que ela necessita, mostra para ela que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor não veio julgar, que o Senhor veio trazer amor, que o Senhor veio trazer a paz. Que o Senhor não está aqui para poder nos condenar, mas mais uma vez estar aqui para nos salvar a todos os momentos. Porque somos teus filhos, meu Pai. Porque estamos aqui para poder exaltar o teu santo nome, adorar o teu santo nome, Pai. Então eu vou lhe pedir, dê uma semana de paz a cada um. Dê uma semana de muita luz, de discernimento. Abre os caminhos desses que estão com os caminhos fechados. Muitas vezes a porta está aberta, mas a pessoa está com a venda nos olhos que ela não consegue ver a porta que está aberta. Então ela fica se debatendo, procurando um caminho, mas a porta já está aberta. Então, meu Pai, que ela possa ter discernimento e sabedoria para ver a porta e para passar por ela. Então, meu Deus, eu venho te pedir nesta noite, neste dia, que dê sabedoria e discernimento a todos os teus filhos nesta terra, a todos estes que estão ouvindo esta mensagem, esta oração agora, para que eles possam se sentir confortados pela tua palavra, meu Pai. Te agradecemos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Peço que compartilhem esta mensagem de hoje, que compartilhem este evangelho, para que ele possa ser levado a todos aqueles que estão necessitando de uma palavra, necessitando de sabedoria e discernimento. Que Jesus abençoe a todos e até a próxima palavra. Amém?